Atitudes práticas para uma família em paz. Desafios da desinformação. A barreira do trabalho home office e a cultura do silêncio na tecnologia. Olá, missionários! Espero que vocês estejam gostando. Estamos no terceiro e último episódio da análise da encíclica do Papa Leão XIV, a Magnificat Humanitas, um olhar voltado para a família. Espero que vocês estejam gostando até agora. Se você está chegando aqui pela primeira vez, tem 2 vídeos anteriores a esse, então volte lá e assista coloque seus comentários e nos sugira novos temas, né? Então vamos começar, sem enrolação. Nesse primeiro bloco, vamos analisar a verdade no lar. O Papa Leão XIV desafia a viver a verdade como bem comum nacional. Na internet, a desinformação afeta a sociedade e as famílias. Educar nossos filhos para buscar a verdade factual em dar o lar contra fofocas. Esse é um desafio da humanidade atual. Entender que as redes sociais são capazes de nos abrir ao mundo de informações. Nós temos que educar nossos filhos a entender nem tudo que alguém fala na internet é verdade. Então a gente precisa ter um discernimento. Igual, por exemplo, gravei esse vídeo, estou falando sobre a encíclica. O ouvinte, você que está me ouvindo, está me assistindo agora, tem duas atitudes que você pode tomar: acreditar que eu estou falando como uma verdade, ou checar lendo diretamente a encíclica, e ver se o que eu estou dizendo nesse vídeo está batendo com o que está sendo encíclica. Então é preciso que vocês tenham essa maturidade, que você ensine seus filhos a ter essa maturidade, não acreditar em tudo que se diz, que se assiste. Então, uma pessoa mais séria, ela tende a falar, igual todo esse conteúdo desses vídeos estão vinculados a um artigo no site, temos lá o link para você ir direto a encíclica, checar se dizendo essa interpretação que eu estou fazendo está com material oficial ou só que essa busca dessa checagem é algo chato, que requer um tempo. Quando você assiste um vídeo, ouve um podcast, a pessoa pode estar falando, e será que o que ela está dizendo realmente tem base documental, em pesquisa? Está falando que qualquer coisa que você possa falar, você acredita que aquela pessoa tem uma comprovação, pesquisa, documento, que realmente é verdade? Não é preciso ter cuidado. Você filtra como verdade. Esse é um desafio para os pais, para poder ensinar seus filhos a fazer esse filtro, de analisar se aquilo que eles estão recebendo de informação é verdadeiro, porque pode direcionar seus filhos até adultos para uma mentalidade negativa que pode trazer problemas para a família. Vamos seguir. O hábito do jejum digital. Isso é uma novidade, achei muito interessante ao nosso Papa Leão ele trazer uma proposta prática e urgente da encíclica Magnífica. É a aliança educativa entre pais e educadores. O Papa sugere o cultivo do silêncio e a prática de jejum temporários em relação à internet e à inteligência artificial em casa, desligando os aparelhos em chaves para resgatar a conversa e o bolo. Você, pai e mãe, que estão assistindo aqui agora, preste atenção.
sua família, quanto vocês não se juntam para conversar, trocar as experiências vividas, dia a dia do cônjuge. A pessoa chega em casa, banho, busca definir o que vai comer no jantar, fica perdido no assunto de redes sociais, de internet, está dialogando. Então, por exemplo, a hora do jantar, um jantar do almoço, se compartilha o que aconteceu na semana, dia a dia, sua família. Será que vocês estão tomados pela falta de corrida com pouco tempo, onde não tem tanto para refletir sobre uma palavra, entender, dar um pouco mais sobre os ensinamentos, um aprofundamento da fé, uma partilha da palavra em família para poder trazer uma troca de experiência, de momento de espiritualidade na sua família, como que sua família está? A resposta a esses questionamentos que eu trago aqui agora, ou não, pode ser que Deus te fez assistir esse vídeo até aqui na minha coração. Bora construir uma tradição dessa coração, seja um almoço, semana específico, horário específico, para trazer uma reflexão sobre a palavra, sobre o dia a dia da família. E não pode ser, seja 2 vezes por semana, você sabe como que está com. Será que esteja sendo neste momento muito importante para uma conversa olho no olho? Pensem nisso. Nesse próximo bloco aqui, vamos trabalhar o trabalho. O avanço da tecnologia mudou o mundo do trabalho, trazendo muitas vezes para dentro de casa. O Papa lembra que o trabalho deve dignificar o homem, escravizá-lo. Casais precisam estabelecer limites claros para que as metas profissionais digitais não engulam ou tenham ligado ao cônjuge e aos filhos. E aí, mais uma vez, trazer essa questão de equilíbrio, né? Hoje está sendo muito comum trabalho em casa, home office. Muitas pessoas pensam, trabalhar em casa é uma maravilha, mas nem sempre. Porque você precisa ter também disciplina, um local isolado para você delimitar o tempo de trabalho, principalmente de pais também, né, que trabalham em casa e o tempo que está trabalhando e que os filhos estão em casa tem que delimitar muito bem para que os filhos não atrapalhem o trabalho, o trabalho não exceda horários a ponto de ficar a família. Então, o Papa nos convida a uma reflexão e um discernimento de quanto tempo de nossa vida nós estamos perdendo ou dedicando para nossas famílias e para as coisas. Eu tenho uma passagem, eu não vou me recordar o versículo. Eu até pausei o vídeo aqui, voltei aqui, pensando aqui nessa fala. O versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Diz: quem disser salva a sua vida, terá, mas quem perde a sua causa, a encontrará. Então, olha essa questão do trabalho e a convivência. Cardido trabalha muito, falta de a vida, para nos afastar de Deus.
Cada vez, como diz a passagem, versículo Mateus 16, capítulo 16, 25, aquele que perde a sua vida por mim, ganha a ganhar. Perder a vida pode ser interpretado como doar um tempo da sua vida para Deus. Aquele que dedica um tempo da sua vida para a família, para os filhos, ganha a sua vida, porque ele está se aproximando da espiritualidade familiar, uma construção social para os filhos entenderem o que realmente é ser um pai, o que é realmente ser um, se deve comportar com isso. Então, perder a vida em prol da família é algo. Perder a vida em prol de uma construção, uma vida egoísta, vida focada no ter e no ser, faz com que a gente perca a nossa salvação. Reflita sobre a qualidade do dedico. Desde que você dedica trabalho para é preciso. E às vezes a rede social elas nos convida para momentos de solidão, de ansiedade. As redes sociais são boas quanto ferramentas que aproximam de pessoas, mas enquanto a rede social, a tecnologia é utilizada para nos afastar das pessoas. Vamos para o próximo bloco. Responsabilidade e consumo consciente. Cíclica, ela também nos convida a ensinar a corresponsabilidade aos nossos filhos. Por trás dos aparelhos tecnológicos modernos que consumimos, existem cadeias de produção que envolvem pessoas reais, muitas vezes exploráveis. Consumir tecnologia com critérios éticos é um testemunho cristão de justiça social. Então, como que você está conscientizando seus filhos para valorizar aquilo que vocês dão de presente para ele, como celular, como tecnologias, pensando que essa tecnologia gerou trabalho para diversas famílias e trabalharam para entregar esse produto final que nós estamos consumindo e que sustentam as famílias que ajudaram nessa missão. Mas será que você, pai e mãe, sim, observar se as empresas, as marcas que vocês consomem, elas têm uma consciência de escravizar, explorar pessoas em detrimento de altos lucros, em detrimento de entregar produtos para esse consumo? E é interessante, às vezes as pessoas podem envolver em questões até políticas, mas tudo que é produzido, ele tem também um fim de gerar riqueza para as famílias envolvidas na produção. Porque se não há um equilíbrio nessa cadeia, empresários mal intencionados podem começar a utilizar de tecnologias de automações, faz com que toda a sua produção não precise de pessoas. E aí podemos chegar a um tipo de produto 100% sem a necessidade do ser humano. Então, essa produção teórica, não sei se atuais que chegam nesse ponto, ela vai produzir uma riqueza para a marca, para o dono, nessa situação que estou tendo, mas não vai distribuir essa riqueza para ninguém dentro da cadeia produtiva. Então, o Papa nos alerta da possibilidade, se nós não tivermos um discernimento, tanto empresário como a população como um todo, que produtos 100% produzidos de forma automática podem
gerar um desequilíbrio social, chegando ao ponto de ter pessoas que não são mais úteis para trabalho nenhum, porque tudo está sendo feito pelos robôs, pelas inteligências artificiais. E se não tem famílias que recebam dinheiro para gerar a necessidade de consumo, a economia por si só ela para. Porque é preciso que existam famílias de trabalhadores que recebam dinheiro, precisam consumir produtos com aquele dinheiro para que seja viável a economia de qualquer país prosperar. Porque se o país, uma grande parcela da população não tem capacidade de gerar riqueza para consumir produto, por mais que a pessoa produza tudo automatizado, não vai ter para quem vender. Então, o Papa alerta sobre esse ponto de mudança que nós estamos. Estamos na iminência de surgir robôs que possam fazer qualquer atividade que um humano é capaz de fazer. Então, se a gente não tiver uma consciência e um discernimento para estabelecer que tipo de trabalhos esses robôs, essas inteligências artificiais vão atuar, se a gente não pensar em utilizar esse avanço tecnológico para tornar a vida do ser humano menos sofrida, mas não sem que perca a capacidade de gerar riqueza na economia, ou nós vamos avançar com a tecnologia a ponto de substituir o ser humano. Daí o que vai acontecer? Uma massa de população que não tem vagas de emprego para trabalhar e nem para produzir. Então é uma reflexão complexa, às vezes para alguém, para vocês que possam estar me ouvindo. Porque nós estamos no momento da sociedade de virada. Várias empresas estão avançando tecnologias e chegando ao ponto de pegar robôs humanoides que são capazes de fazer qualquer atividade que o ser humano faça. Então, vamos utilizá-los para substituir as forças braçais, mas tendo a necessidade do ser humano para acompanhá-lo, para direcioná-lo. O que vai acontecer nos próximos? É esse o discernimento que a encíclica vem trazer. A tecnologia é boa enquanto ela melhora a vida do ser humano, mas ela pode ser devastadora se ela elimina a necessidade do ser humano. Então, vamos refletir. Semeando a paz. Em um mundo marcado por tensões, inclusive no ambiente social e militar, Papa Leão XIV chama a ser construtores da paz. A nossa casa deve ser um laboratório dessa paz, rejeitando a agressividade nas redes sociais, ensinando as novas gerações a resolverem os conflitos através de diálogo. Pais e mães que estão assistindo aqui agora, que chegaram neste momento, preste atenção. Como eu disse no vídeo anterior, Tito 3,15, Deus nos fala como enxergar a verdade no coração. As pessoas de coração veem o bem, buscam o bem. As pessoas de coração amargurado enxergam apenas. Isso é muito fácil de ser percebido. Na hora que você está consumindo internet, informação na internet, você só consome notícias que fazem revolta, raiva, ódio, desejo de isolar pessoas, ou você consome notícias desejam bem para os outros. Quando você consome uma notícia ruim, às vezes uma notícia de economia, você busca entender essa notícia
forma profunda a saber como que é a saída. E muitas pessoas, elas focam em dar as notícias, e é normal do jornal, é normal do ser humano ser atraído por poucas notícias negativas. Então, todo meio de comunicação, ele gera manchetes, gera notícias, chamadas que mostram uma coisa ruim para chamar sua atenção para a leitura. Mas você consegue avaliar, entender se aquela notícia ruim tem solução? Então, Papa Leão XIV, na sua encíclica, ele pede para os pais poder educar seus filhos de responsabilidade, tratar o conflito. Então, quando você não pessoa, exclui essa pessoa da sua vida. Então, seu irmão pensa diferente de você, e por ele pensar diferente de você, você quer excluir. Nós temos que aprender a entender que o outro pensar diferente é simplesmente por uma perspectiva, por uma ignorância, por não estar ciente de toda informação. A pessoa não quer nos ouvir. Às vezes você fala assim, não, você está pensando errado. Já que você insistir quando a pessoa não quer ouvir, é o momento de calar. Não concordo com a sua forma de pensar, mas respeito. Porque eu acredito que as coisas deveriam ser assim, assim, assado. Mas eu respeito. Você não é diferente. A gente precisa ensinar a nova geração a lidar com as coisas através do diálogo e da diplomacia, não através da guerra. Será que a única solução no mundo onde as pessoas discordam é a guerra? É a destruição? Com tanta tecnologia que já foi criada no mundo, razão para nós ainda termos guerra? Será que a guerra é a única? Eu estive pesquisando quanto que a humanidade já gastou equipamentos militares, e já vi falando assim, não tem os números exatos, né, para dizer para vocês, mas vocês podem buscar na internet, e a quantidade de dinheiro que o mundo gasta com guerras dava para eliminar a garantir que a pessoa no mundo se for. Então, será que a humanidade, quem nós cristãos, homens de bem, desejamos para a nossa sociedade, é uma sociedade de pessoas que não conseguem conviver com o diferente? Tem situações, vamos dar uma situação assim, eu sou de Minas Gerais, então Cruzeiro e Atlético. Por eu ser cruzeirense, eu não vou conviver, excluir qualquer atleticano na minha só porque ele gosta do mesmo time que eu gosto? Igual nós católicos, eu vou excluir da minha vida toda pessoa que não for, ou todo católico que não agir ou pensar igual a mim, eu vou excluir. Onde está o amor, né? Onde está a misericórdia que Cristo ensinou? O diálogo da Samaritana nessa atitude. Pais, ensinem seus filhos a entender o outro, mesmo na discussão, a evitar a guerra, a brigar, ofender, perseguir, buscar o entendimento, o diálogo, a paz. E é isso que nós falamos em todos os vídeos. Uma família que não tem o hábito do diálogo dentro da família está formando filhos que também não dialogam. O diálogo não é algo fácil dentro de pais e filhos. Como que esses filhos vão saber lidar com o diálogo com outras pessoas? Proteger demais seus filhos a ponto de isolá-los social, em vez de você estar protegendo,
você está criando pessoas fracas e você se tornando muletas, de forma que seu filho não é capaz de ver vocês existirem. Eu vou falar para vocês, às vezes vocês pensaram, a tendência é que os pais morram antes. Se os pais não ensinam a saber como será deles você deixar de existir. Às vezes a gente tem uma sensação de que a gente vai viver para sempre. Não pense nisso. Acho que é sensível e que já gravei o episódio 7 falando isto geral da encíclica. Agora nós estamos chegando ao fim. Uma percepção da encíclica focada na vida. Eu gravei mais uma focada na outro episódio. Gravei mais outra focada no projeto do Verbo Vivo. Eu senti que a encíclica foi uma resposta a esse desejo meu de gravar um podcast para falar sobre as coisas. Espero que vocês estejam gostando até aqui. Vamos para o último bloco. A civilização, o amor no lar. Concluímos inspirados pela ideia da civilização do amor, aplicada a nossas rotinas. Com tecnologia, que a tecnologia seja uma serva e nunca uma senhora do seu lar. Como Maria, Magnificat, guardemos o que é seguro. Então, assim, a humanidade é algo bom criado por Deus. Papa Leão, ele nos desperta, católicos e cristãos, a construir uma família de amor, um lar de amor. O amor é um transbordar da capacidade de ouvir, compreender, discernir e aconselhar o outro. O filho que aprende, que é criado uma família e constantemente os pais são capazes de não julgá-los, discernir conselhos, você vai estar criando pessoas que são capazes de o outro também, e Cristo também está no outro. E é preciso aceitar o diferente e aconselhar as pessoas a mudar de direção quando o caminho que elas estão indo não vão levar a um bom caminho. E é isso que a sabedoria do nosso querido Papa Leão XIV vem nos trazer nessa reflexão. Que direção as famílias estão indo? Nossas famílias estão indo em direção de afastamento, a ação das famílias, das comunidades, vivendo um egoísmo que nos isola, ou nós estamos vivendo transbordados de amor, que através das tecnologias nós nos unimos em uma comunidade maior. Esta é uma das missões do Verbo Vivo. Meu desejo de criar o Verbo Vivo. É um desejo de criar uma comunidade digital que se une através de pregações, de vídeos, de debates, que se Deus quiser vou trazer alguns debates com outros casais, com outras pessoas, próprios membros do Verbo Vivo, para a gente poder derramar na rede social apenas notícias boas, palavras de alento e saber como lidar com as notícias ruins, para buscar soluções para construir uma sociedade de paz, amor e caridade. Esse é um desafio. Esse é um desafio do Papa Leão XIV, a sua primeira encíclica do Pontifício. Convoca as lideranças, os cristãos, os católicos, boa vontade, a encher a rede de coisas boas, pensamento, um discernimento
para construir uma sociedade de paz, harmonia e fraternidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse é o último vídeo dessa série focada na família. Teremos mais outros episódios falando sobre a juventude e sobre o projeto Paz e Bem para Todos. Até o Café Canta Bola.